Contabilidade Básica, aula 104, questão 100. Olha aí, ilustres. Carlos Chagas, TRE do Paraná, 2012, neném. Sem adaptação. Desse jeitinho aqui, olha. O que é que ele quer? Está correto o que se afirma apenas em... Sobre a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, considere. Vamos ver se é mentira ou se é verdade. A estrutura conceitual aplica-se à forma e ao conteúdo das informações adicionais fornecidas para atender às necessidades da administração da empresa. Não. A estrutura conceitual é montada de modo a dar a estrutura básica, o pilar básico para a montagem das informações voltadas aos usuários externos, aos usuários em geral. Tá bom? E não aos administradores da empresa. O CPC não está preocupado em estipular um bocado de regra para a montagem do relatório contábil financeiro voltado à administração da empresa. Não, por quê? Porque o administrador pode pegar a informação que ele quiser, meu filho. Tá? Então o item 1 é mentira. Se ele é mentira, manda A passear, manda C passear. Tá? Desenrola lá na hora da prova. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações que sejam úteis, começou bem, a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. Aí você bota assim do lado, ó. Perfeito. É isso mesmo. Tá bom? Então, o item 2, correto. Tá? 3. As demonstrações contábeis são preparadas com base no pressuposto de que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala das suas operações. Isso tem a ver com a premissa subjacente, ou seja, com a continuidade. E isso aqui é verdade, assim como o item 2. Tá? A gente viu isso aqui. As demonstrações contábeis são sim preparadas com base no pressuposto de que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação, nem mesmo reduzir materialmente a escala das suas operações. Mas se isso for acontecer, aí isso vai trazer repercussão na demonstração contábil, tá? Olha 4. As informações sobre alguns assuntos complexos que dificultam a compreensibilidade para alguns usuários da contabilidade devem ser excluídas das demonstrações contábeis. De jeito nenhum. De jeito maneira, nem pensar. Tá bom, ilustres? Então, qual é a resposta correta? P de bola. Os itens 2 e 3 estão falando a verdade. Tá, ilustres? A gente vai ver um negocinho agora, pessoal. Vai ver o texto, vai ver que existe. Mas isso aqui é uma viagem. Viagem. Por favor. Aí se você está começando na contabilidade, você vai achar uma viagem ao cubo. A enésima potência. É isso mesmo, tá bom? Mas já caiu em prova, inclusive. E a tendência é que as bancas, de vez em quando, coloquem, né? Tá na estrutura conceitual. Olha, pessoal. CPC 00... a tendência é só cair cada vez mais. Por favor. Então, teoria na contabilidade, você não pode fugir. Princípios.
Lei 6404 ainda não está no mesmo patamar desses, mas é questão de tempo, ou seja, é muito importante e já tem caído bastante, a tendência é que caia cada vez mais, CPC 00, por favor. Então, é chato, mas você não tem como fugir disso, tá? Vamos ver essa história de conceitos de capital e de manutenção de capital. Eu vou ler, você não vai entender nada. Aí depois eu vou dar um exemplo. Vai melhorar só um pouquinho. Mas de todo modo, você fica assim, o seguinte, existe esse negócio aí. Se cair, eu marco. Dá pra marcar se ele tá falando a verdade ou se tá falando a mentira. É esse o objetivo aqui. Tá? Para entrar a fundo nesse assunto aqui, a gente tinha que avançar mais aí na teoria da contabilidade, uma coisa mais acadêmica e que não compensa, obviamente. Nosso estudo aqui é todo voltado para concurso. Conceitos de capital. Olha aí. O conceito de capital financeiro. Tá? Para começo de conversa, se acostume, vai ter o capital financeiro ou monetário e vai ter o conceito de capital físico. Tá bom? Vai ter o conceito de capital financeiro. Aí eu penso aqui em capital social, o capital social transformado em dinheiro, o capital social que eu consigo pegar, Não, pessoal, não. Tá certo? Não pense assim não, por favor. Desencana. O conceito de capital financeiro ou monetário é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis. É o que a gente tem visto até aqui. Pronto, ó, você já sabe. O que a gente tem visto aqui no nosso estudo da contabilidade diz respeito ao conceito de capital financeiro ou monetário. De acordo com esse conceito, de capital financeiro, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Tá bom? Pense assim. Diferente, olha. Segundo o conceito de capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade, baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária. Tá? É muito usado esse conceito de capital físico? Não. O conceito de capital financeiro? Sim. O conceito de capital físico é mais utilizado numa circunstância de inflação muito alta. Vou explicar por quê. Mas olha, conceito de capital financeiro ou monetário tem a ver com o seguinte: capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Pronto. E aqui eu não estou dando, aqui ele não está tratando de dar o conceito de capital social não, por favor. Já no capital físico, capital, considerado como a capacidade produtiva. Tá certo? Tem a ver com capacidade produtiva, tem a ver com produção. Por isso que é capital físico. Ok, ilustres? Vou ler só mais um pouquinho, não fique triste, depois eu dou exemplo. A seleção do conceito de capital. Mais importante do que o exemplo vai ajudar a clarear um pouquinho. Tá certo? Ou tornar menos indecifrável, Mas o importante é esse texto mesmo, tá? A seleção do conceito de capital apropriado para a entidade deve estar baseada nas necessidades dos usuários das demonstrações contábeis. É de acordo, sempre assim, com a necessidade do usuário que eu vou montar a base da minha contabilidade, No caso, o conceito de capital vai atender a isso também. Assim, o conceito de capital financeiro deve ser adotado se os usuários das demonstrações contábeis estiverem primariamente interessados na manutenção do capital nominal investido ou no poder de compra do capital investido. O tanto que eu coloquei lá, eu quero que haja manutenção disso.
Eu estou preocupado com o poder de compra desse tanto que eu coloquei na empresa, tá? É uma preocupação normal, por isso até que o conceito de capital financeiro é mais utilizado. Se, contudo, a principal preocupação dos usuários for com a capacidade operacional da entidade, com a produção, tá certo? A capacidade da empresa em produzir, o conceito de capital físico deve ser adotado. O conceito escolhido indica o objetivo a ser alcançado na determinação do lucro, mesmo que possa haver algumas dificuldades de mensuração ao tornar operacional o conceito. Tá bom, ilustres? Olha aqui. Chore não. Fique calmo. É enjoado para você? É enjoado para o concorrente do lado que está vendo isso aqui ou lendo isso aqui. Tá bom? Então ganha o desenrolado que, rapaz, existe isso, existe o conceito de capital financeiro, existe o conceito de capital físico. O que é isso? Sei não, sei lá, uma frescura aí da contabilidade. E o que é que o CPC diz? Qual o conceito que ele dá para isso? Pronto, tá aqui. Ainda fala numa tal de manutenção do capital financeiro e manutenção do capital físico. Pronto. Pessoal, essa é a abordagem para um curso de contabilidade básica, o que a gente está vendo aqui. Não adianta aprofundar isso aqui não. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado, tá? De acordo com qual conceito de capital financeiro? Auferido somente se o montante financeiro, din-din, tutucamão, né? Dos ativos líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro ou dinheiro no começo do período. De acordo com a manutenção do capital financeiro. Depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Desconsiderando o que foi dado para os proprietários e o que eles colocaram na empresa. Pronto. Eu vou comparar se o que eu tenho de dinheiro no final, tá? Se o montante financeiro dos ativos líquidos, superam o montante financeiro no início do período. Tá bom, pessoal? Superou? Ah, teve lucro. É aí que eu vou considerar lucro. Tá? Manutenção do capital... Olha, pois bem, a manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades de poder aquisitivo constante. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido com qual conceito? Capital físico. A gente já está no capital físico. No capital financeiro, se o montante financeiro dos ativos líquidos do final do período superar o montante financeiro dos ativos líquidos no início do período. O negócio está melhorando, financeiramente falando. E na manutenção do capital físico, se a capacidade física produtiva ou capacidade operacional, olha como eu estou preocupado com a produção da entidade, ou os recursos ou fundos necessários para atingir essa capacidade, no fim do período, exceder a capacidade física produtiva no início do período. Aqui eu não vou comparar montante financeiro dos ativos líquidos, não. Eu vou comparar a capacidade física produtiva, a capacidade operacional do final do período com a do início. Aumentou, meu filho? Então tive lucro. Claro, também, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Tá bom, ilustres? Em ambos, eu vou desconsiderar distribuições aos proprietários e aportes feitos por eles. Tá? Já eu dou um exemplo sobre isso aí. Até já!